Pode tomar o seu assento, por favor. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, seu capítulo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Somente até o verso de número 11, irmãos. Amém? Confesso que o culto está dando uma bênção, irmãos. Desde o momento dos louvores, o Senhor tem falado conosco. Se você está ligado no culto, você já sentiu a presença de Deus. E eu creio que o Senhor, nesta noite, também vai continuar falando conosco através da sua palavra. Amém, irmãos? Esse é um texto bastante conhecido. Com certeza os irmãos já ouviram muitas pregações, inclusive eu já preguei dentro desse texto, mas o Senhor colocou algo no meu coração no momento que eu estava meditando, irmãos, nesta palavra, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. E eu dei um tema para essa mensagem. O tema é: quando Jesus decide curar alguém. Quando nós lemos o Levíticos, irmãos, capítulo de número 23, depois os irmãos podem conferir nas vossas casas, nós vamos observar que existem 7 festas. Quantas festas? 7. Essas 7 festas cerimoniais, irmãos, que os judeus participavam, 6 dessas festas eram festas que eles chamavam de festas de celebrações. E dentro dessas 6 festas de celebrações, existiam 3 festas que eram obrigatórias para todo o judeu. Eu coloquei aqui as 7 festas, mas depois vocês conferem lá. A primeira festa está nessa ordem, tá, irmãos? A primeira festa era a festa da Páscoa, que era o povo trazendo à memória aquilo que Deus havia feito com eles quando libertou eles do cativeiro do Egito. A segunda festa era a festa dos pães asmos. A terceira festa era a festa das primícias. A quarta festa, irmãos, era a festa do Pentecostes. A quinta festa era a festa das trombetas. A sexta era o dia da expiação. E a sétima festa era a festa das cabanas ou dos tabernáculos.
6 dessas festas eu falei que eram festa de celebração. Tirando a festa do dia da expiação, que era uma festa, que era aquele dia que o sumo sacerdote, ele pegava um animal, ia ali na frente do tabernáculo, todo o povo de Israel se apresentava diante dele, e ele levava aquele animal e sacrificava, e ele adentrava no lugar que nós conhecemos como o Santo dos Santos. Essa festa era uma festa não de celebração, mas era uma festa de lamento, porque o povo reconhecia o seu pecado e eles confessavam a Deus. Dentre essas festas, 3 festas, irmãos, eram festas obrigatórias que todo judeu, aonde ele estivesse, ele tinha que deixar a sua cidade e se deslocar para Jerusalém para se apresentar ali no templo. E essa festa era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E o Evangelho de João, ele vai narrar exatamente esse primeiro ano do ministério de Jesus. Todas essas festas aconteciam na Judéia, aonde estava o templo, que era em Jerusalém. E João, ele vai narrar exatamente esse primeiro ano de ministério de Jesus. Por isso que no Evangelho de João nós vamos observar e vamos ler, quando nós lemos ele do capítulo 1 até o capítulo de número 21, nós vamos observar que João, ele vai narrar milagres que os outros evangelhos eles não narram. Ele vai dizer coisas que os outros evangelhos não dizem. Por quê? Porque João, ele se detém exatamente nesse primeiro ano de ministério de Jesus. E dentro disso, irmãos, nós vamos ver, por exemplo, João, ele falando sobre quando Jesus, ele realiza um milagre ali em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. João, ele é detalhista e ele é muito específico, irmãos, porque ele separa 7 sinais, 7 milagres, ele separa exatamente 7 expressões que Jesus diz. Por exemplo, é somente no Evangelho de João que nós vamos ouvir aquela expressão: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida para as ovelhas. Porque João, além de ele estar escrevendo o Evangelho, ele ainda está fazendo uma tese. Essa tese era para dizer que Jesus, ele era o próprio Deus, porém Jesus, ele estava encarnado. Porque havia naquele tempo uma falácia que diziam assim: se Deus é bom, ele não pode encarnar, porque a matéria é ruim. E João, ele vai falar assim: não, Jesus é o próprio Deus, e esse Deus, ele encarnou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver no Evangelho de João um Jesus que ele não está preso geograficamente, irmãos. A gente vai ver que o primeiro milagre de Jesus, ele está em Caná da Galileia, no capítulo de número 2 de João. No capítulo de número 3, nós vamos ver Jesus agora em Jerusalém, recebendo a visita de um homem por nome Nicodemos, que estava com seus questionamentos, falando assim: como pode um homem nascer de novo sendo velho? No capítulo de número 4, nós vamos observar Jesus saindo de Jerusalém, caminhando para a Galileia. Mas a Bíblia nos diz em João capítulo 4, se eu não falho a memória, o versículo de número 4 diz: e era necessário passar por Samaria. Nós vamos ver um Jesus que ele não se limita na sua agenda a um espaço geográfico. E aonde Jesus ele caminha, algo diferente acontece, milagres acontecem, porque Jesus ele não mede esforços para abençoar aquele que está aflito. E para salvar a humanidade, irmãos, caída, não foi diferente. Jesus, ele não mediu esforços na sua agenda para sair do espiritual e adentrar no material. João capítulo de número 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não satisfeito, no verso 14 de João capítulo 1, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus, para salvar a humanidade, ele não se limitou no plano terreno, no plano celestial, mas ele se despiu da sua glória. Filipenses vai dizer: antes a si mesmo esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. Esse é o Jesus a qual nós estamos aqui nesta noite servindo. Aquele Jesus que não mediu esforços na sua agenda geográfica para abençoar a vida do aflito, e ele também não mediu esforços para salvar a humanidade que estava caída. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso ele fez para nos abençoar. Tudo isso ele fez para nos curar, e tudo isso ele fez para nos salvar. E quando nós entramos no capítulo de número 5, irmãos, nós vamos ter algumas informações no verso 1 que diz: e passada estas coisas. Que coisas são essas? Tudo que antecede o capítulo de número 5. Jesus em Caná da Galileia, Jesus em Jerusalém, Jesus curando o filho de um oficial, Jesus conversando com aquela moça em Samaria, e Jesus entrando agora no capítulo de número 5, irmãos. Esse é o plano de fundo que eu gostaria que você entendesse, para que nós pudéssemos extrair lições desse texto. E eu quero ser bem breve, irmãos, nas minhas palavras, e eu gostaria de deixar a primeira lição para que nós possamos pensar nesta noite. E a primeira lição, irmãos, que eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse no seu coração, é que as nossas expectativas não limitam a soberania de Jesus Cristo. Aleluia. As nossas expectativas não limitam a soberania de Jesus Cristo. Observe o verso de número 1 ao 4, que diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movessem a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Observem os irmãos que em Jerusalém, naquele dia da festa, a Bíblia não fala qual festa era, mas nós sabemos que era uma festa obrigatória, porque a cidade estava cheia. Tinha 2 públicos. Primeiro, no início da minha fala, eu disse que tinha essas obrigatoriedades de festas, e muitos judeus estavam ali em Jerusalém para festejar. E quem está subindo para uma festa, irmão, ele está preocupado com o templo, ele está preocupado com as suas vestes, ele está preocupado com a sua oferta, ele está preocupado em como se apresentar diante do templo. Muitos estavam indo por obrigação, outros estavam indo para Jerusalém para devoção. Existia o primeiro público. E qual era esse público? Aquele que estavam subindo para Jerusalém para festejar, conforme eu disse, alguns por obrigação, outros por devoção. E nesta noite tem pessoas aqui assim. Tem pessoas que estão aqui porque vieram obrigadas, não queriam estar aqui, queriam estar em qualquer outro lugar. Mas tem pessoas que adentrou aqui por essas portas com um coração devoto a Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua casa. E o seu desejo e o sentimento do seu coração é de adorar ao nome do Senhor, é de glorificar, é de bendizer tudo aquilo que Ele tem feito por você. Chegando
Tinha um lugar próximo à Porta das Ovelhas, chamado Betesda, que o seu significado significa casa de misericórdia. E a igreja, irmãos, é uma grande casa de misericórdia. Aleluia! Que é a segunda classe de pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia. Tinha as pessoas que estavam indo para a festa, para entregar o seu sacrifício, para entregar aquilo que eles tinham proposto para o Senhor, mas tinha uma segunda classe de pessoas que não podiam adentrar no templo. Tinha a segunda classe de pessoas que eram limitadas pelas suas deficiências. Tinha uma segunda classe de pessoas que não era bem vista pela sociedade. Tinha uma segunda classe de pessoas que as pessoas passavam e não davam bola. E dentro da igreja, dentro dessa casa de misericórdia, existem pessoas assim também. Tem pessoas que estão obrigadas, tem pessoas que estão com o coração devoto, mas tem pessoas que estão aqui só pela misericórdia de Deus. Tem pessoas aqui nesta noite que veio e falou assim: Senhor, este é o meu último culto, fala comigo de uma maneira extraordinária, e o Senhor me trouxe aqui para falar exatamente com você. Eu não sei como você passou por essas portas, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor nesta noite resolveu passar aqui neste lugar, e o desejo dele é te abençoar, o desejo dele nesta noite é te curar, porque o Deus a qual nós servimos decidiu curar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E cada um de nós, irmãos, temos uma dificuldade. Cada um de nós temos alguma limitação. A Bíblia vai falar que naquele lugar tinha cegos, coxos e paralíticos. Cada um tinha as suas dificuldades. Porém, todos tinham a mesma expectativa. E qual que era essa expectativa? O mover das águas. Aleluia. Qual que era essa expectativa? Se hoje aquelas águas mover, eu vou ser o primeiro a entrar dentro daquele templo. Aleluia. Se essa água mover hoje, eu vou ser curado. Eu tenho essa plena certeza. Todos tinham essa mesma expectativa, e tem pessoas aqui assim nessa noite. Nós viemos nessa noite com uma expectativa: Senhor, fala comigo de uma maneira extraordinária. Senhor, usa alguém para falar comigo, ó Pai. Mas as suas expectativas não limitam a soberania de Deus. Aqueles homens, aqueles cegos, aqueles coxos, aqueles paralíticos estavam com as suas expectativas voltadas para aquele tanque, para o mover daquela água, para o agito daquela água. Mas o Senhor Jesus apareceu para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer aparecer para você nessa noite. Oh, glória! As nossas expectativas não limitam a soberania de Deus, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus só age de um modo. Às vezes nós criamos algo na nossa mente e falamos: Senhor, tem que ser assim, tem que ser assado, porque na vida do irmão foi desse jeito. Eu estou passando por esse mesmo problema. Mas as nossas expectativas de como Deus vai fazer, irmãos, não limitam a soberania do nosso Deus. Às vezes na vida de um irmão foi de um jeito, na sua vida vai ser de outro. Na vida do irmão ele falou assim: veja. Na vida de outro ele falou assim: vai lá e lava-se no tanque de Siloé. Na vida de um leproso ele foi lá e tocou. Na vida de outro ele falou: vai lá e se apresenta para o sacerdote. Ei, Deus não está limitado na nossa caixinha, não. Deus, Ele pode fazer nesta noite aquilo que você nem pensou, aquilo que você não sonhou, aquilo que você não imaginou, porque Deus não está limitado às nossas expectativas. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós temos algumas expectativas de derrota, irmãos. Não vai dar jeito. Na minha vida não acontece.
O meu problema não tem solução. Porém, eu disse que a agenda de Jesus por diversas vezes foi mudada. Aleluia. Eu vou te falar de novo. Por diversas vezes a agenda de Jesus foi mudada. Quem sabe hoje Ele quis marcar um encontro com você. A Bíblia nos diz no verso de número 2 que era junto à porta das ovelhas. Ontem nós estávamos ali no culto e o nosso irmão Gilberto, ele falou com muita graça que existia 12 portas, irmãos, ali em Jerusalém. E uma dessas portas era a porta das ovelhas, irmãos. Pode ser coincidência, mas eu não creio nisso. Porque João Batista vai apontar para Jesus quando ele vê Jesus vindo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que não encobre, irmãos, mas que tira todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele passou pelaquela porta naquele dia, irmãos. Jesus, ele não subiu para o templo para festejar. A agenda de Jesus naquela noite foi mudada, naquele dia foi mudada. Jesus diversas vezes subiu sim para festejar, para celebrar as festas, mas Jesus naquele dia resolveu mudar a sua agenda e falou: hoje eu não vou para o templo, hoje eu vou para o tanque, hoje eu não vou para o templo, hoje eu vou para a casa de misericórdia, hoje eu não vou celebrar com aqueles que estão levando o seu sacrifício, mas eu vou hoje celebrar com aqueles que estão necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei qual é a sua necessidade, mas Jesus mudou a agenda dele e está caminhando no nosso meio e está dizendo para mim e para você nesta noite: este culto foi marcado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E o que mais me chama a atenção, irmãos, e é a segunda lição, é que Jesus te viu, e não importa quanto tempo você está paralisado. Aleluia. Aleluia. Jesus te viu e não importa quanto tempo você está paralisado. Verso de número 6. Aliás, o verso de número 5 e o verso de número 6 que diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o legal de Jesus, irmãos, é que Jesus marca encontro com as pessoas em sua agenda, mas Ele não nos avisa. Jesus, Ele marca encontro com pessoas na sua agenda, mas Ele não nos avisa. Foi assim comigo, foi assim com o pastor, foi assim com cada um dos irmãos que estão aqui. Se você parar e lembrar do dia que você se converteu, foi em um culto que você às vezes foi convidado, mas você não se preparou para ter um encontro com Jesus. Mas na agenda dele, ele falou: hoje é o dia. Aleluia. Foi assim na vida de Paulo, irmãos. Paulo, ele estava com cartas para prender os cristãos, mas o Senhor Jesus falou: hoje eu vou marcar um encontro com ele. Aleluia. Foi assim na vida dos discípulos, foi assim na vida desse paralítico também. E quem sabe na agenda de Jesus, Ele marcou esse culto para ter um encontro com você. Glória a Deus. E além de Ele nos ver, irmão, Ele também sabe tudo ao nosso respeito. A Bíblia vai falar que Jesus viu e sabia que ele estava naquela situação havia muito tempo. Aquele paralítico era 38 anos, eu não sei quanto tempo você está paralisado. Mas o Senhor Jesus nesta noite está aqui, irmãos. E Ele está te fazendo uma pergunta: queres ser curado?
A pergunta de Jesus ainda continua ecoando dentro dessa igreja, dentro desta casa de oração. Você quer ser curado? Não importa a sua enfermidade, não importa quanto tempo você está nessa situação, não importa qual é a sua paralisia, mas o Senhor Jesus nesta noite está perguntando para mim e para você: você quer ser curado? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E os encontros dele é assim, irmãos. Ele não quer saber quanto tempo. Ele não quer saber o seu estado. Quem não se lembra do filho pródigo? Ele falou: eu vou levantar e eu vou ter com meu pai e dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. A Bíblia vai nos dizer que quando aquele menino chega na porta, o pai o vê de longe, porque Deus ele vê, irmãos. O Senhor Jesus ele nos vê de longe. E a Bíblia nos diz que aquele menino, que aquele pai, ele vai ao encontro daquele filho e recebe ele do jeito que ele estava, moribundo, cheirando a porcos. Mas a Bíblia nos diz que aquele pai o abraça, aquele pai o beija, aquele pai fala assim: prepara lá o cordeiro e vamos fazer uma grande festa, porque é assim que o nosso Senhor Jesus nos recebe. Ele não quer saber a nossa dificuldade, a nossa limitação. A única coisa que Ele quer nos perguntar nesta noite é se você quer ser curado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. E Jesus, irmãos, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E eu te provo isso biblicamente. Lucas, no seu capítulo de número 12, versículo de número 7, diz que até o cabelo da vossa cabeça todos estão contados. Tem de alguns que essa conta fica fácil, né? Sério. Mas o Senhor Jesus te conhece, irmãos. Aleluia! Ele te conhece, irmãos. Ele te conhece na sua intimidade. Ele te conhece quando a porta do seu quarto está fechada. Ele te conhece quando você está tomando o seu banho e as lágrimas começam a rolar. Ele te conhece. Ele te conhece e Ele te viu nessa noite, marcou um encontro contigo, mudou a sua agenda para falar com você nesta noite. E a pergunta dele ainda continua: você quer ser curado? Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta daquele homem para Jesus foi: Senhor, não tenho ninguém que quando aquele tanque é agitado me leve para lá. Porque às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nós nos sentimos sozinhos. Estamos rodeados de amigos, mas nós nos sentimos sozinhos. Ai, irmãos, mas o Deus que nós servimos é um Deus tremendo. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmãos. Aleluia! O Deus que fala com a multidão é o mesmo Deus que fala com você sozinho. Não precisa de profeta, não precisa de nada. Basta você abrir o seu coração para Ele falar com você nessa noite. Aleluia! No meio daquela multidão, Jesus viu aquele homem. E Ele está te vendo aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta dele para nós é: você quer ser curado? Aleluia! Esqueça, irmãos, as suas expectativas. Esqueça o agito das águas. Esqueça tudo aquilo que você imaginou. Sou eu, Jesus, que te pergunto: quer ser curado? E Jesus que te faz essa pergunta nessa noite é o mesmo Jesus que tem o poder de dizer: levanta e anda. Aleluia! Jesus Cristo ainda encontra paralíticos em Betesda. Jesus
Cristo ainda encontra paralíticos na casa de misericórdia. Jesus Cristo ainda encontra paralíticos que estão nessa situação há muito tempo. E Ele te encontrou nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira lição, irmãos, é que aquele que me concedeu a cura, Ele também tem autoridade para me conduzir. O versículo de número 11 diz: ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. A mesma autoridade que te curou é a mesma que quer te conduzir. Porém, muitos querem ser curados por Jesus, mas não querem que Jesus os conduza. Muitos querem receber os benefícios que Jesus tem para nos oferecer, mas muitos não querem deixar que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Porque para ser conduzido, irmãos, por Jesus, vai ser necessário ouvir muitos dizerem: não é lícito carregar a sua cama no sábado. Porque quando nós somos conduzidos pelo Senhor Jesus, nós vamos ter que ser obrigados, ou vamos aprender a lidar com essas pessoas que dizem: não é lícito você fazer isso. Observa que aquele homem estava naquela situação há 38 anos. E ninguém dava valor para ele. Ninguém se importava com a dor daquele homem. Ninguém se importava com a necessidade que ele estava passando. E não é assim também na nossa vida? A partir do momento que você fala assim: a partir de hoje, não é eu que mais conduzo a minha vida, mas é o Espírito Santo de Deus. Você vai ter que lidar. Mas você está indo para a igreja de novo? Você está dando 10% do seu salário para a igreja? Porque quem não entende, aquele que te curou, não vai entender aquilo que ele te pediu. Não vai entender que agora você não vive mais da sua maneira, mas vive da maneira dele. E aquele homem disse assim: aquele que me curou, ele falou: levanta e anda. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele quer te curar nesta noite, mas muito mais do que te curar, Ele quer direcionar os seus passos. Glória a Deus. Ele quer que você observe e obedeça as suas ordens. Um dia fomos encontrados por Jesus no meio da multidão, e nós ouvimos uma ordem: Glória a Deus. levanta. Só sou eu na minha casa, mas é através de você que eles vão se render aos meus pés. Aleluia! Levanta. Mas eu não tenho condições, eu não chamei quem tem condições. Eu sou da sua vida e sou eu que vou fazer na sua vida. Levanta. Senhor, mas eu não posso, mas é com você que eu conto. Ele nos encontrou. Ele nos encontrou, louvado seja o nome do Senhor. E a partir disso, agora aquele homem passou a poder entrar no templo. A partir disso, aquele homem começou a poder participar das festas. Porque antes do encontro com Jesus ele era esquecido. Mas após o encontro com Jesus ele começou a poder entrar no templo. Meu Deus! A partir daquele encontro com Jesus, aquele que não podia participar dos rituais, agora participa do corpo, do sangue que foi vertido. Nós fomos encontrados por Ele, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos sãos. Glória a Deus. Mas é necessário estar preparado para ouvir as críticas.
É necessário estar preparado para obedecer e ser conduzido pelo Senhor. Eu disse que existe duas classes de pessoas em Jerusalém. Aqueles que estão dentro do templo, alguns por obrigação, outros por devoção, mas existe uma classe também que adentrou por essas portas nessa noite e não foi percebido por ninguém. Passou pela recepção, a recepção não te viu, sentou do lado de uma pessoa, ela não te observou. Mas o Senhor Jesus te viu nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei qual é a sua enfermidade, mas o Senhor nesta noite está dizendo que Ele quer te curar. Com a permissão do nosso pastor, eu convido a igreja a se colocar de pé. Ele quer direcionar os seus passos. Ele quer que você observe e obedeça as suas ordens. Um dia fomos encontrados por Jesus no meio da multidão e nós ouvimos uma ordem. Glória a Deus. Levanta. Só sou eu na minha casa, mas é através de você que eles vão se render aos meus pés. Aleluia. Levanta. Mas eu não tenho condições, eu não chamei quem tem condições. Eu sou da sua vida e sou eu que vou fazer na sua vida. Levanta. Senhor, mas eu não posso, mas é com você que eu conto. Ele nos encontrou. Ele nos encontrou, louvado seja o nome do Senhor. E a partir disso, agora aquele homem passou a poder entrar no templo. A partir disso, aquele homem começou a poder participar das festas. Porque antes do encontro com Jesus ele era esquecido. Mas após o encontro com Jesus ele começou a poder entrar no templo. Meu Deus. A partir daquele encontro com Jesus, aquele que não podia participar dos rituais, agora participa do corpo e do sangue que foi vertido. Nós fomos encontrados por Ele, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos sãos. Glória a Deus. Mas é necessário estar preparado para ouvir as críticas. É necessário estar preparado para obedecer e ser conduzido pelo Senhor. Eu disse que existe duas classes de pessoas em Jerusalém. Aqueles que estão dentro do templo, alguns por obrigação, outros por devoção, mas existe uma classe também que adentrou por essas portas nessa noite e não foi percebido por ninguém. Passou pela recepção, a recepção não te viu, sentou do lado de uma pessoa, ela não te observou. Mas o Senhor Jesus te viu nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei qual é a sua enfermidade, mas o Senhor nesta noite está dizendo que Ele quer te curar. Com a permissão do nosso pastor, eu convido a igreja a se colocar de pé.